Olha, eu aqui de novo, eu vim bater um papo com você. Esse papo não é muito bom não, tá? Não é muito bom aí para os bolsonaristas. Inscreva no canal, seja membro que eu estou ao vivo. Eduardo Bolsonaro admite articulação com Trump para sancionar o Brasil e a conta chegou. Em nota conjunta, filho do ex-presidente e jornalista aliado aí celebra tarifa imposta como retaliação contra o STF. O governo Lula escancarado articulação internacional contra a democracia brasileira. Galera, é muito sério o que está acontecendo. A extrema-direita brasileira deu aí mais um passo em sua cruzada internacional contra as instituições democráticas do país. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro pela de São Paulo e o jornalista Paulo Figueiredo admitiram, né, publicamente que atuaram aí nos bastidores junto ao governo de Donald Trump para pressionar os Estados Unidos a adotar sanções econômicas contra o Brasil. Inclusive, a receita taxação de 50% sobre os produtos brasileiros anunciada aí por Trump em nota conjunta divulgada nesta quarta-feira, dia 9. A Madeira cantou, né? Nota intitulada aí a uma hora, é hora da conta, uma hora a conta chega. Revela que os dois mantêm diálogo constante com autoridades do governo Trump e é considerada aí a tarifa uma vitória contra o que chamam de aventura autoritária do Supremo Tribunal Federal STF e o do governo do presidente Lula PT. No documento eles fazem acusações infundadas contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e referem-se a CUT como Tribunal de Exceção e afirma que a nova taxação deveria ser conhecida como tarifa Moraes. Meu amigo, essa briga tá grande. Por isso, a partir do dia 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão aí sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. Essa é uma oportunidade de escolha. Seguiremos ao caminho da liberdade, prosperidade e soberania como os Estados Unidos, ou nos torcemos uma sociedade controlada e submersa à semelhança da China, tão admirada pelo STF, né? O presidente americano atendeu aí que estabelecimento também precisa arcar com o custo dessa eventual, escreveu aí no documento. É muito importante porque esse pessoal da extrema direita vai pagar por isso. Não vai ficar assim não. Todo que tiver processo aí, Alexandre de Moraes vai atrás, vai prender, vai caçar mandatos, né? A nota escancara a estratégia internacional da extrema direita brasileira usar canais diplomáticos, redes de influenciar a pressão comercial estrangeira para minar as instituições democráticas brasileiras, como uma tentativa de transformar ações de responsabilização judicial, como o julgamento do 8 de janeiro, em supostos abusos de autoridades, apoio ao autoritarismo e sabotagem econômica. O texto também acusa Lula de aproximação com regimes autoritários e de causar aí um desastre diplomático com os Estados Unidos, ignorando aí que o Brasil segue
plenamente inserido no sistema multilateral global, ao mesmo tempo em que defendem a oposição de tarifas que podem gerar desempregos, encarecer aí insumos e desestabilizar a economia brasileira. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo apela para o Congresso Nacional restaurar as liberdades em uma espécie de linguagem codificada da extrema-direita para enfraquecer o STF e a Justiça Eleitoral e os marcos regulatórios da internet. Resposta das redes do governo do Congresso. Após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a taxação de 50% em produtos brasileiros, a Weber reagiu aí com poucos minutos de diferença. O hashtag Família Bolsonaro chegou ao topo dos trending topics. Nela, internautas detona o ex-presidente e seus filhos, classificando-os como traidores da pátria. E isso vai dar muito o que falar ainda no futuro. 2 dias antes do anúncio de Trump, o deputado federal Guilherme Boulos, PSOL de São Paulo, havia debatido com Eduardo Bolsonaro e chamou a ala bolsonarista de patriotas de Shopee. Já nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio da Silva, PT, anunciou a reciprocidade às taxas, conforme já havia adiantado a Fórum, revista Fórum. Até mesmo o agronegócio se pronunciou, se desesperado aí com a situação. A Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, uma das, se não a bases mais influente no Congresso Nacional, manifestou aí preocupação com a decisão e agora defender uma resposta firme do governo brasileiro por meio de nota à imprensa, Vamos ver aqui, vamos ver a intriga do documento. Uma hora a conta chega, a carta do presidente Donald Trump ao presidente brasileiro é clara, direita é inequívoca e reflete equilíbrio que nós há muito tempo temos denunciado. O Brasil está se afastando de forma deliberada dos valores e compromissos que compartilha com o mundo livre, Há década o Brasil está inserindo na comunidade nacional democrática liderada pelos Estados Unidos. Essa isenção traz privilégios, mas exige aí compromissos civilizatórios. Desculpa aí pelo erro aí da palavra. Mínimos, respeito aos direitos humanos, ao devido processo legal e liberdade de expressão, de imprensa e a realização de eleições transparentes com a ampla participação da oposição. Nos últimos meses temos aí mantido intenso diálogo com autoridades do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão e documentos a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que vivemos, apresentado com sociedade e responsabilidade. O Brasil, todos os
avisos foram aí dados por vias diplomáticas, declarações públicas, cartas, audiências no Congresso e reuniões privadas. A resposta das autoridades brasileiras foi aí o escárnio, risos, irônias e ainda mais grave, a escola de dobra a aposta. Enquanto o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, colecionava aí violações de direitos humanos contra jornalistas, contra cidadãos e resistentes dos Estados Unidos, também avançavam sobre o líder maior da oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, negando-lhe garantias mínimas de legalidade, defesa e presunção de inocência na forma da farsa de julgamento quase sumário, né, em um tribunal de execução. Em relação às restrições de vistos para violadores da soberania de expressão anunciadas pelo governo americano, recentemente o Supremo revelou aí retaliar já na semana seguinte. A medida a CUT pautou aí e decidiu aí por uma revogação parcial do marco civil da internet, medida que inviabiliza o funcionamento regular das redes sociais americanas no Brasil. Um ataque direto à liberdade de expressão com consequências globais, né? Enquanto isso, Lula aprofundou aí-se em uma sequência de desastres diplomáticos anti-americanos com declarações raivosas, suas de ministro e até da primeira-dama, além de aproximação deliberadas com regimes autoritários como China e Irã, ignorando aí os alertas da administração Trump. Insistiu na expansão dos BRICS e chegou aí a criticar os Estados Unidos por neutralizarem o programa nuclear iraniano, né? Uma ameaça global. Nada disso teria ocorrido sob a presença de Jair Bolsonaro, disse aí o Trump. A decisão do presidente Trump é clara: o relacionamento comercial diplomático institucional com o Brasil deixou de ser equilibrado e benéfico. Os Estados Unidos é preciso ser reavaliado à luz dos abusos cometidos por seus dirigentes, né? Desde o início da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que as sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelo abusos, Alexandre de Moraes. Sanções que muitos possivelmente ainda serão aí adicionalmente implementada sem prejuízo da sua expansão, também contra os seus apoiadores diretos, né? No entanto, recentemente o presidente Donald Trump corretamente entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com respaldo de um estabelecimento político, empresarial e institucional que compactua com sua escalada, né, disse aí, autoritária. O presidente americano entendeu que esse estabelecimento
infelizmente também precisa arcar com o custo dessa aventura. É por isso, a partir do mês de agosto, empresas brasileiras que estejam a acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão aí sujeitos aos que se pode chamar de tarifa morais. Essa é uma oportunidade de escolha. Seguimos aí a caminho da liberdade, prosperidade e soberania como os Estados Unidos, ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submersa à semelhança da China, tão admirada pelo STF. Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adote uma saída institucional que restaure as liberdades. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando aí com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusem do poder. Sem essas medidas, urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores, disse aí o Trump. Resta 3 semanas para evitar um desastre e é hora dos responsáveis colocarem fim a essa aventura autoritária. Trump. O que Deus abençoe o Brasil e a América. Isso é uma ameaça grande. Isso é uma ameaça grande, né? Mas não é, galera, eu falo uma coisa, isso não vai dar, isso aí não é nada para o STF. Vai vir aí. Agora que a gadaiada vão chorar. Inscreva no canal, seja membro, para você não perder nada. Se você está aqui até agora, inscreva aqui no canal por baixo. Ative o sininho, seja membro. Obrigado, eu volto já.